A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto bíblico e já li muitas vezes, mas vou ler Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós vemos que o profeta Isaías já era profeta, ele já profetizava. Já havia profetizados para várias nações. Mas não tinha tido ainda esse encontro real e pessoal com o Senhor. E nem tinha tido essa confirmação, essa designação específica, essa nomeação pelo Senhor Jesus. E uma coisa que nos chama atenção, para que compreendamos as mensagens bíblicas, é necessário que entendamos um pouco do seu contexto histórico para facilitar melhor a nossa compreensão. É bom, só lembrando que Isaías fazia parte da família real. Isaías era sobrinho do rei Uzias. Então, eu não sei se a regalia do palácios iria atrapalhar a vida do profeta messiânico. Certo é que Deus tira o rei Uzias antes de falar com o rei, ou antes de falar com Isaías, antes de mostrar Isaías. Então Isaías agora perdeu, com a morte do rei Uzias, Isaías perdeu as regalias palacianas. E ele tem esse encontro com o Senhor. E uma coisa que nos chama a atenção é que ele reconhece realmente o seu erro. Ele ainda falava o que não devia, pois ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e convivo e moro no meio do povo de impuros lábios. E agora meus olhos viram o Senhor. Então era um grande empecilho, talvez, na vida do profeta. Ele precisava se livrar disso. E um anjo pega uma brasa viva e toca na língua dele e diz que foi queimado. A sua iniquidade, o seu pecado foi tirado. Depois que tirou todo o embaraço da vida do profeta, Deus não nomeia. Deus não faz a designação do profeta. Mas deixou que o profeta
escolhesse. Deixou que o profeta se disponibilizasse. E a pergunta é para ele: a quem há de ir por nós? E o profeta, agora purificado, santificado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É bom, irmão, nós precisamos compreender que mesmo nos dias de hoje, pregar a palavra de Deus não é fácil. O pior lugar para se pregar a verdade é dentro da igreja. A igreja é o pior lugar para se pregar a verdade. Porque lá você vai encontrar com lideranças que estão arraigadas no pecado, que estão presas no poder, que perderam a visão de Deus. Então você não pode mais pregar certas coisas, e por isso que não é fácil a vida de um profeta, assim como não foi fácil, quando você olha a vida do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, aquele que foi lançado no calabouço para morrer de fome e sede. Quando você olha a vida do próprio profeta, esse profeta Isaías, que você vê que é ele que profetiza a questão com o rei Ezequias, que é ele que profetiza, né, e que Deus manda que ele volte lá e acrescenta mais os 15 anos ao rei, que nasce aquela criança, é aquela criança que no futuro vai pegar esse mesmo profeta e vai encerrar vivo ao meio. Então, meu irmão, você que foi chamado para pregar a palavra de Deus, não espere ser aplaudido, porque você não vai, se você estiver caminhando segundo a vontade do Senhor. Jesus te chamou, como chamou o profeta Isaías, para dizer para as pessoas que não importa o que elas tenham feito, ainda existe esperança. Mas também para dizer para essas mesmas pessoas que só existe dois caminhos, céu e inferno. Para dizer para essas pessoas que após a morte não adianta orações e missas. Tudo isso é formalidade para agradar a família. Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte cumpre-se. A morte, eu sempre falo que a morte sela nossas decisões. E ninguém pode mais mexer. Então, quando o profeta se disponibilizou a pregar a palavra de Deus. Então, vida não é fácil. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, Deus diz, no capítulo 2 está escrito: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Irmãos, quando a expressão põe-te de pé, não significa que ele estava deitado ou sentado, mas não estava em condições ainda de ouvir as verdades de Deus, as suas designações. Mas quando... E ele disse: e entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé. O Espírito coloca ele na posição de ouvir Deus falar. E a palavra dele não foi fácil. Deus disse: você vai falar, que eles ouçam, que deixe de ouvir, mas hão de saber que houve um profeta no meio deles. Jesus me chamou e te chamou para pregar a palavra dele, independentemente das pessoas gostarem ou não. Você não foi chamado para ser aplaudido. Você não foi chamado para ser um animador de auditório. Você não foi chamado para ser um apresentador, não. Você foi chamado para ser servo e obedecer. Lembra de Filipe, que pregava o evangelho em Samaria e o evangelho estava crescendo estrondosamente, e o Espírito de Deus disse: Filipe, vai para o deserto, para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. O servo obediente obedeceu e foi. E ali ele vê passando aquela carruagem, mas por isso que eu digo, tome cuidado com as mensagens do Senhor. Não antecipe, porque Deus tem propósito nisso. E ele viu a carruagem passando,
Mas o Espírito de Deus tinha mandado ele ir para lá, e mais nada, e ele obedeceu. E depois ele ouve uma segunda voz que diz, achega-te ao carro, e agora ele corre. Então, irmão, o maior projeto, o maior projeto de Deus é a salvação de alma. E ele chamou eu e você, ele nos chamou para obedecer a sua palavra, para pregar o evangelho, simplesmente isso. Dizer para as pessoas, ainda existe esperança. Você pode ter roubado, pode ter matado, pode ter feito tudo que de ruim nesta vida. Mas se você parar e se arrepender e dizer, falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, imediatamente, automaticamente, a Bíblia diz que ele diz, meu filho, dos teus pecados eu não me lembro mais. E teu nome já está escrito no livro da vida. Então a salvação, ela é automática. Basta que você creia. E é bom, irmão, pensar nisso com rápido, porque Jesus está voltando. Pense nisso, irmão. Jesus está voltando. Pregue, não pregue facilidade, porque Jesus não nos ensinou isso. Jesus não nos ensinou em nenhum momento facilidade. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus chamou para dizer para a pessoa, aquela que matou, que roubou, que estuprou, para aquele mentiroso, para aquele propineiro, né? Para aquele trapaceiro, que ainda existe esperança. E ainda existe esperança. Então, e a nossa esperança é Jesus. Quando Tomé diz para Jesus, mostra-nos o caminho que nos basta. Jesus diz para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense nisso. Jesus está de braços abertos, esperando você fazer como fez o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom dia, boa tarde, boa noite.